Perfumaria de nicho. Há quem diga que nasceu para trazer acordes mais intensos. Há quem diga que a perfumaria de nicho só nasceu, só existe para trazer perfumes diferenciados, perfumes exclusivos. Há quem diga que a perfumaria de nicho nasceu para trazer, oferecer ao mercado aquilo que as marcas do mercado de massa não conseguem oferecer. E o que você acha a respeito disso? Você concorda? Eu não concordo com um monte de coisas que eu vejo por aí, que é dito por aí. E é por isso que eu trouxe esse vídeo. Esse vídeo, ele chega para mais um vídeo da série Pergunte que eu Respondo. Ele foi, a última pessoa a solicitar esse vídeo foi a Fabrícia Soeiro, no último vídeo que eu publiquei no YouTube. Mas é um assunto que já vem sendo questionado por muitas pessoas, ela não é a única. Muita gente já me escreveu falando: Cassiano, vai lá e fala sobre perfumaria de nicho. Então, eu estou trazendo para vocês um vídeo que vai falar sobre a perfumaria de nicho. O que é, afinal de contas, a perfumaria de nicho? Mas eu quero dar um spoiler antes de rodar a vinheta. Esse vídeo é um vídeo que vai ser longo. Não dá pra gente... Eu não vou conseguir aqui pegar anos de história de perfumaria e compilar, resumir em um vídeo de 5, 8 minutos, porque é isso que a maioria das pessoas faz. Por isso que está tão difícil de efetivamente entender a perfumaria de nicho, né? Não dá. Nem resenha de perfume hoje em dia mais as pessoas fazem em 4, 5 minutos. Então, o meu spoiler para você é esse. O vídeo vai ser longo, então se você tem problemas com vídeos longos, a hora é essa. Pode parar de assistir agora. Se você não tem problema nenhum com vídeos longos, se você é daqueles que pensa, pô, o vídeo é longo, é só pausar e amanhã eu volto a assistir de onde eu pausei. Se você quer aprender, se você quer ver a minha visão sobre perfumaria de nicho, então esse vídeo é pra você, ok? Espero que vocês gostem e agora sim, roda a vinheta. Bem, galera, o negócio é o seguinte, a famosa fichinha, eu espero que esse vídeo fique bacana, eu tô gravando direto, eu quero fazer uma coisa meio, como se fosse live, como eu faço nas lives, tentar gravar de uma vez só, para não ficar tendo muito corte de edição. Hoje eu botei a câmera de outro lado aqui, vocês devem estar vendo, eu tô pegando bem a luminosidade que está entrando do dia, espero que o resultado fique bacana quando jogar pro YouTube. E vamos lá, tomara que dê certo. O assunto é longo, então eu não vou me prolongar nessas coisas. Bem, para começar a falar de perfume de nicho, eu preciso falar de outra coisa que é importante, que são as demais marcas que estão aí no mercado. Por quê? Porque há um ditado, né, há um consenso de que se não é nicho, é designer. Se não é designer, é nicho. Isso é verdade? Claro que não é verdade. Até porque as pessoas falam, mas elas não sabem o que é designer. Você aí, você sabe o que é perfume designer? Por que é considerado designer? Por que aqui no Brasil todo mundo fala, pô, eu só uso designer, então o dia que eu usar nicho talvez eu nunca mais use designer. Se fala muito isso como se só houvessem esses dois grupos. E como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que não é nicho necessariamente é designer. Então eu vou começar explicando essa fase antes de chegar e falar da perfumaria de nicho especificamente. O que são os perfumes designer? Esse termo designer vem de fashion designer, que são os estilistas, como nós falamos em português, os estilistas que desenham roupas. Ou seja, são marcas que, de uma forma mais simplista, vieram das passarelas, vieram do mercado de moda. Por quê? Algumas marcas, muita gente não sabe, mas não sobrevivem, não são milionárias vendendo aquelas roupas que aparecem nas passarelas. Elas são milionárias vendendo acessórios, vendendo bolsas, relógios, vendendo maquiagens e vendendo, sobretudo, perfumes. Então, grifes como Dior, Chanel, Tom Ford, que todo mundo adora falar que é nicho, Tom Ford não é nicho. Tom Ford, inclusive lá fora também existe, para os fãs da grife,
Eles ficam nessa tipo assim, é nicho sim, não é. Querem quase criar uma categoria chamada subnicho, mas é uma grife designer. Que mais? Azzarro, são tantas, Yves Saint Laurent, todas aquelas grifes que começaram no ramo de moda são consideradas grifes designer. Então, essa é a diferença. Mas tudo que está aqui não é nicho, é designer? Não. Como é que a gente chama na indústria? As marcas, a gente chama de marcas do mercado de massa. São as marcas que são feitas para atingir a população de forma geral, para estarem à disposição e em fácil acesso para todo mundo, nas principais lojas, nos shoppings, nos aeroportos e por aí vai. Então, dentro desse grupo, a gente não tem só o pessoal, os estilistas, o pessoal designer, né? A gente tem as marcas automobilísticas como Ferrari, Mercedes-Benz, a Jaguar, né, que é a Jaguar. A gente tem Bentley. Aí nós temos as marcas como Lalique, que começou fazendo cristais, é uma marca tradicional de cristais, e fez frascos para perfumes de outras casas e acabou ingressando também nesse ramo. Nós temos aquelas marcas que nasceram fazendo cosméticos, como a Clinique, grifes que começaram fazendo acessórios, como a própria Hermès, que começou fazendo, se não me engano, material de couro para selaria, enfim. A Coach também, se não me engano, começou fazendo material de couro. A Louis Vuitton, conhecida pelos seus acessórios de couro, e hoje tem uma coleção riquíssima de perfumes. Nós temos grifes como joalherias, Boucheron, Bulgari, Cartier. Então, parem de colocar tudo como sendo o que não é nicho é designer, porque está errado. Prefiram falar, tentem usar agora, entender que são grifes do mercado de massa. Eu acho que fica mais fácil assim, para que quando vocês começarem a entender que existem diferenças dentro desse grupo, que é um grupo muito grande, né? Eu anotei aqui outra coisa que vale a pena falar. Dentro desse grupo, algumas grifes se destacam, né? Porque elas atingem um segmento premium do mercado. Então a gente tem aí Christian Dior, Cartier, a gente tem a própria Chanel. Como é que essas marcas fazem isso? Como é que elas se posicionam de forma diferente? Na perfumaria, por exemplo, começa porque você pega a Chanel, ela ainda trabalha com um in-house perfumer, que é um perfumista interino, próprio, vamos dizer assim. A Christian Dior, a marca da Dior Parfums também, de Christian Dior, tem o François Demachy. Então, já cria um diferencial porque eles tentam fazer e dar a esse perfumista toda a liberdade de criação, colocando ele no centro do processo, com a equipe que ele quer montar, do jeito que ele quer trabalhar, sem ter muita intervenção das demais áreas da empresa. Então eles conseguem se segmentar de uma forma diferente. Outra coisa que eles fazem é não investir, por exemplo, em cupons de desconto, os seus preços são diferenciados. Então, dentro desse mercado, mesmo do mercado de designer, a gente tem marcas de prestígio que tentam atingir um segmento premium, ou seja, em outras palavras, classe média alta para alta, né? Existe uma segmentação. Por que a gente fala de designer, fala de mercado de massa, para depois falar de nicho? Porque é o seguinte, além dessas casas, tem as famosas casas tradicionais. Há muitos anos atrás, quando a gente fala hoje de casa de fragrâncias, a gente fala casa de fragrâncias, a pessoa pensa Givaudan, Firmenich, IFF, porque são as casas produtoras hoje dos óleos essenciais, são as casas que fornecem matéria-prima para os perfumistas, né? Mas há muitos anos atrás, quando uma empresa era fundada para fazer perfumes, elas eram chamadas de casas de fragrâncias ou casas de perfumaria. E aí nós temos, por exemplo, algumas grifes que eu não falei como designer, que não entram, não vêm de ramos diferenciados, como o caso da Mercedes-Benz ou da Ferrari, que vem do ramo automobilístico, ou o caso da Bulgari, que vem do ramo de joalheria, mas que nasceram fazendo perfumes, né? Fazendo perfumes e cosméticos. Então um exemplo é uma marca que eu costumo dizer que para mim é a rainha da perfumaria, que é a Guerlain.
A Guerlain ela foi fundada em 1828, tá anotado aqui para não esquecer mesmo, tá, gente? Porque, ó, não dá. Ela começou fazendo perfumes e maquiagens que vinham da Inglaterra. É legal falar o seguinte, e aí eu vou até aproveitar e fazer aqui uma observação que serve para todo mundo também. O primeiro perfume foi feito em 1853, que foi o Eau de Cologne Imperiale. Ele foi feito para a Imperatriz Eugênia quando ela se casou com Napoleão III. Até aí tudo bem. Qual é a observação que eu tenho que fazer? Muita gente, e aí eu vou fazer aqui um parêntese bem grande sobre esse assunto que não tem nada a ver com o vídeo, tá, gente? Mas eu acho bacana, esse aqui é um exemplo clássico de algo que vale a pena vocês prestarem atenção. O Fragrantica é um site que presta um serviço gigantesco à população mundial, né? Antigamente a gente tinha um Base Notes, ainda existe, mas o Fragrantica ele evoluiu de uma forma que com certeza é muito difícil você ter com o volume de perfumes e de informações que a gente tem todos os dias surgindo no mercado, você ter isso tudo fichado num servidor, mantendo um padrão visual, realmente é um trabalho hercúleo. E hoje em dia eles têm, inclusive, esse mesmo trabalho sendo feito em várias linguagens. Então, realmente é uma coisa gigantesca. Mas eu canso de falar nas minhas resenhas, já falei em algumas lives lá na fanpage, já falei em vídeos aqui, inclusive. Não dá para levar em consideração como verdade absoluta tudo que vocês veem lá, tá? Inclusive notas de perfumes, pirâmides olfativas, enfim. E uma coisa que é legal de falar é porque lá no Fragrantica, quando você vai ver a história da Guerlain, diz que o primeiro perfume foi criado, que é esse que eu falei, o Eau de Cologne Imperiale, ele foi criado em 1860. Então, tem muita gente que vai para frente da câmera no YouTube e fala assim, eu sou especialista em perfume. O primeiro perfume da Guerlain foi em 1860, porque viu lá no Fragrantica, mas não fez uma pesquisa. E eu sempre falo, gente, responsabilidade social, vamos fazer uma pesquisa. Vamos tentar falar para o pessoal aí a verdade, né? E essa é uma coisa que eu me preocupo. Eu não estou preocupado com números, né? Os numerozinhos aqui de baixo, os numerozinhos de like. Eu estou preocupado com as pessoas. Eu quero que as pessoas que caem aqui de paraquedas por algum motivo, foram pesquisar na internet, a perfumaria de nicho, o que é, assistam esse vídeo, terminem e falem, pô, encontrei tudo que eu precisava nesse vídeo. Então eu sempre falo da pesquisa. Se você vai na página da Guerlain e você pesquisa a história da marca, você vai ver que foi em 1853. Estamos falando de uma diferença de 7 anos. É uma diferença muito considerável. Outra coisa que vale a pena falar, para voltar ao assunto, que foi aqui, nesse perfume, que surgiram as abelhinhas, que viraram a marca, né, da Guerlain. Porque eles cravejaram o frasco com as abelhinhas, foi quando nasceu o Bee Bottle, e em homenagem às abelhas do Império, e aí por isso a abelha virou o símbolo da marca. A Guerlain é um exemplo de uma casa que não é designer, não nasceu da moda, não vem de outro ramo, nasceu fazendo cosméticos, fazendo perfumes. Outro exemplo, a Caron, que em francês se fala Caron. Ela nasceu em 1904, eu já botei inclusive no blog, tem a história da marca. E é legal porque o Ernst Daltroff, ele não tinha qualquer ligação com o universo da perfumaria até então. Então, também é uma casa super antiga, que não... Peraí, só um minutinho que apareceu aqui um negócio. Também é uma casa super antiga que não nasceu de outros mercados, nasceu fazendo perfume. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos então esse segmento, casas de fragrâncias, naturalmente nascidas para fazer fragrâncias, e não estou falando de IFF, nem Firmenich, nem Givaudan, nem Volmens. Temos todas as demais marcas do mercado de massa, que eu já expliquei para vocês, e temos a perfumaria de nicho. Por que eu falo isso de novo? Porque tem muita gente que fala assim, a marca mais antiga da perfumaria de nicho é a Creed. E a Creed não é a marca mais antiga da perfumaria de nicho. Porque várias grifes, várias marcas, né, várias empresas de perfume já eram do mercado de nicho, mas não sabiam que era assim que se chamava. Porque a perfumaria de nicho ela não é algo antigo, é algo muito recente, né, na perfumaria mundial. Então, é mais uma informação errada quando as pessoas falam assim, qual é a casa mais antiga de perfume? A casa mais antiga de perfume é a Creed, porque ela foi fundada em 1760. Não é. É uma casa muito antiga de perfumaria, mas assim como a Guerlain, ela nasceu
com o propósito de fazer perfumes. Então ela não é a casa de nicho mais antiga. Hoje talvez seja considerada assim, e eu vou explicar mais na frente por quê. Porque muitas empresas, com o surgimento da perfumaria de nicho, naquele momento criou-se um marco na perfumaria, e aí o que aconteceu? A perfumaria, algumas marcas correram e falaram, bem, nós somos isso aqui, nós somos perfumes de nicho. Nós somos uma empresa, uma perfumaria de nicho. Então a gente tem que mudar essa classificação. É muito fácil você entrar em contato com o fragrante e falar, ó, bota aí que a gente agora lista a gente como perfume de nicho. Mas não significa que quando ela foi fundada como perfumaria de nicho, tá? E eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Bem, vamos falar da perfumaria de nicho, para as pessoas entenderem então o que é perfumaria de nicho, Cassiano. Primeiro a gente tem que falar sobre, vamos voltar para o exemplo do designer. Antigamente, quando você fala de Christian Dior, da própria Chanel, né, a Gabrielle, Coco Chanel, a história fala o seguinte, que o próprio Christian Dior, tomando chá lá no seu chateau, ele chamava o perfumista da época e falava, olha, eu quero que você faça um perfume assim, 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 que vai ser em homenagem, sei lá, à minha esposa ou à minha filha. Ele dizia como ele queria o perfume. O perfumista trabalhava para entregar aquilo ali para ele. A própria Chanel conta a história de que ela ia direto em cima dos perfumistas e falava como ela queria. Então os perfumes eram feitos para ela, pelo menos os primeiros. Então quando você pega, por exemplo, o número 19, foi uma homenagem à data do seu nascimento. Enfim, com o passar dos anos e o crescimento das empresas, quando as pessoas começam a abrir lojas, várias na França, em Paris, nas principais ruas, vão para Nova York, vão para a Quinta Avenida e começam a crescer, e eu não estou nem falando de globalização, as empresas começaram a fazer o seguinte, não dá mais para ter empresa dentro desse escopo que a minha filha vai ser a gerente comercial, o meu genro vai ser o gerente de marketing, não. Eles precisavam acompanhar o crescimento e exportar para outros países. Isso é internacionalização. A gente aqui no Brasil, a gente demorou muito para sentir o que era internacionalização, globalização, até porque a internet demorou a chegar aqui. Mas esse mercado lá fora, ele é muito dinâmico. Então essas empresas elas começaram a ser vendidas. Você vai ver a história das marcas, várias empresas de tempos em tempos elas eram vendidas para outras empresas maiores. Por quê? Porque se elas não passassem por esse processo, elas não cresceriam. Elas precisavam entrar naquele caixotinho que a gente chama de caixotinho empresarial, onde você tem um departamento de comunicação, um departamento comercial, um departamento de marketing e por aí vai. Qual é o lado ruim disso? A empresa cresce, mas quando uma empresa é comprada por uma empresa maior como desse tipo, que já tem esse formato definido, eles precisam se adequar. E uma das coisas que aconteceu durante esse processo foi o quê? Esses departamentos comerciais, departamentos de marketing, eles iam em cima da parte de criação, do perfumista, não era mais o dono que pediu o perfume. Era um departamento comercial que falava, olha, a gente precisa criar um perfume que tenha esse estilo aqui. Nós já temos a comunicação definida, nós já sabemos até quem a gente vai chamar para ser garota propaganda, ou enfim, ou garota propaganda. Dizem que nos anos 80, 90, não lembro exatamente quando foi, o contrato mais caro foi o contrato da Lancôme, quando pagou $1 milhão, se não me engano foi para Isabella Rossellini, para a campanha acho que foi do Trésor. Então assim, vocês imaginam isso há mais de 30 anos atrás, $1 milhão para uma pessoa, para um rosto, para uma mulher, para fazer campanha. Naquela época a gente não tinha noção, a gente só via essa parte bonitinha do glamour. Mas lá fora as pessoas já sofriam. Por quê? Porque todo esse dinheiro que era revertido para propaganda, e a gente nem tinha YouTube, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha anúncio para cinema, era no máximo outdoor e página de revista, né? Saía na Vogue, saía nessas revistas mais nobres e às vezes saíam algumas revistas aqui no Brasil. O que acontecia? Eles chegavam para os perfumistas e falavam, olha, a gente tem que fazer desse formato. Começaram a definir dentro dessa caixinha comercial como é que os perfumes tinham que ser feitos. E aí com isso, os perfumistas começaram a falar, peraí, mas eu preciso de 1 ano para fazer esse perfume. Não, você não tem mais 1 ano. Foi-se a época que o perfume demorava 3 anos para você lançar um perfume novo. Eu preciso desse perfume até o final do ano porque a gente está perdendo fatia de mercado. É assim que funciona agora, não funciona mais como funcionava, entendeu? Quando você era amigo do proprietário. Agora quem está mandando somos nós. Agora a área comercial dita, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa exportar, a gente precisa crescer e tem um concorrente roubando a nossa fatia de mercado. A gente demorou a notar isso aqui no Brasil, mas lá fora isso já vinha acontecendo.
de várias formas. Então, muitos perfumistas começaram a ficar insatisfeitos com a maneira como eles estavam sendo tratados. Esse foi o primeiro passo para o movimento de insatisfação, tá? E que é um movimento que trouxe seus benefícios, eu vou falar lá na frente. Um deles, por exemplo, é você ver hoje perfumistas que não eram famosos, que trabalhavam como perfumistas treinando em casas de fragrâncias, eles hoje estão à frente de projetos e o nome está aparecendo aí quando um perfume novo é lançado. Mas naquela época não. Naquela época você tinha aqueles perfumistas que eram os de renome, parece que só eles criavam, e com certeza, como todo artista, eles não queriam ter a sua criatividade tolhida, eles queriam ter toda a liberdade de criação. Esse foi o pontapé inicial para que se criasse a perfumaria de nicho. Bem, aí a gente agora vai falar, vou entrar no assunto da perfumaria de nicho. De acordo com o que fala a história, de acordo com os historiadores, de acordo com o pessoal da indústria, como eu falei, a perfumaria de nicho não surgiu lá atrás com o Creed, por exemplo. O primeiro perfumista, a primeira casa de perfume de nicho foi a Les Jardins Retrouvé. Foi criada por Yuri Gutsatz. Vocês que me seguem já devem ter ouvido falar muito disso, porque inclusive eu estou agora divulgando para que vocês participem da escolha do novo perfume deles que vai ser lançado esse ano. Então eles abriram para todo mundo, no mundo inteiro, para receber 4 amostras e participarem do processo. Enfim, a Les Jardins Retrouvé ela foi revivida pelo Michel Gutsatz, que é o filho do Yuri Gutsatz, em 2016. Mas o Yuri Gutsatz, na verdade, ele criou a Les Jardins Retrouvé em 1975, ou seja, 43 anos atrás. Não tem tanto tempo assim. As pessoas ficam falando de Creed, não é isso, não tem 300 anos, 200 anos a perfumaria de nicho. Tem 43 anos. A Les Jardins Retrouvé é considerada a primeira casa de nicho da perfumaria. É reconhecida dessa forma. E quem foi Yuri Gutsatz? Yuri Gutsatz foi um russo, filho de químicos, que acabou ingressando, porque o pai dele conhecia muitas histórias de perfumaria, ele acabou ingressando nesse mercado. E aí ele começou a trabalhar na casa chamada Parfum Murry, que era uma casa francesa. E em 1945 ele conheceu Louis Amick. Quem era Louis Amick? Louis Amick era chefe de uma casa chamada Rue Bertrand Fils e Justin Dupont. Não sei se eu pronunciei certo, tá? Porque tem... eu acho que é assim, Rue Bertrand Fils e Justin Dupont. Foi considerada uma gigante da indústria de perfumes. Eles faziam perfumes para Balenciaga, eles faziam perfumes para Carven, eles faziam perfumes para... Eu anotei aqui. Jacques Fat, Nina Ricci. Só que naquela época, pessoas tinham acesso ao nome... As pessoas tinham acesso ao produto, mas não tinham acesso ao nome de quem produziu. Pois bem, esse movimento, vocês estão percebendo que esse movimento tem mudado, né? Esse movimento, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, eu falei isso na semana passada, quando eu escrevi as resenhas para os perfumes do Gabriel Haut, da House of Haut, Gabriel Santana, eu falei exatamente isso na resenha. Antigamente ninguém falava o nome do perfumista. Nas últimas décadas, a gente vem elogiando os perfumistas como os grandes mestres, aqueles que fazem os perfumes como se fossem assim, os grandes criadores. Mas às vezes os perfumistas nada mais são do que músicos que conseguem ler a partitura. Quem realmente faz tudo ali é o maestro. Então, às vezes, você tem que ter uma pessoa criando um conceito, uma pessoa que te entrega um briefing e fala como é que é um perfume, porque tem perfumista que não consegue ter liberdade de criação, não consegue ter imaginação para criar. Ele consegue dar vida a uma ideia pronta, mas ele não para do nada e vou criar. É diferente de compositor, por exemplo, de música. O cara tá ali e fala, pô, fui traído, vou escrever uma música, faz sucesso. Ah, minha filha nasceu, vou escrever uma música, faz sucesso. Vem do nada assim. Mas tem muita gente que precisa de um direcionamento. E com perfumistas também é assim. E a gente agora está vivendo um outro momento, eu acho que daqui a uns 10 anos no máximo, 20 anos no máximo, vão estar começando a citar os nomes das pessoas que se envolvem com as criações, os diretores criativos. Não mais só do perfumista. Vão começar a falar de quem deu a ideia, de quem falou. Então é muito legal falar isso, por exemplo, a Odorata, que é uma marca brasileira, tem perfumes que foram feitos com direção criativa da Renata Ascar, que é uma autoridade em perfumes.
Então, dentro disso, para vocês verem como é que o processo, esse processo de perfumaria, ele evolui, há muitos anos atrás, não se falava o nome do perfumista. Pois bem, no período pós-guerra, o Yuri Gutsatsu, já meio chateado com essa questão, ele fez um manifesto, ele escreveu um artigo que dizia o seguinte, e eu traduzi aqui para português o título, tá? Dizia o seguinte: ó perfumista, teu nome é ninguém. Forte, né, gente? Porque ele estava já insatisfeito com essa coisa da falta do reconhecimento, de você ter o seu trabalho no mercado, mas as pessoas não saberem, não levar o teu nome no produto. Ele foi mandado para a Índia, ele continuou trabalhando dentro da perfumaria e voltou, e em 1975, como eu falei, ele criou a primeira casa de fragrâncias, que é a Le Jardin Retrouvé. O que tem a ver essa história toda que eu contei? Porque esse manifesto que ele fez, inclusive, eu não sei se vocês sabem, Yuri Gutsatsu foi um dos caras que fez parte do comitê de formação da Osmotec, junto com Jean-Claude Lénard, junto com o Guy Robert e outras pessoas muito famosas no ramo. Tem até uma foto aí que, se vocês procurarem na internet, se conseguirem achar, vocês vão ver todos eles jovens. O Jean-Claude Lénard não tinha nem cabelo branco, tá lá atrás novinho e tal. É muito bacana. E é um nome que as pessoas quase não conhecem. Quando Yuri Gutsatsu criou essa casa dele, a primeira casa da perfumaria de nicho, efetivamente, e aí vem a história de para que nasce, de onde nasceu a perfumaria de nicho, ele criou com uma raiz que tem 3 princípios básicos. E são os 3 princípios universais da perfumaria de nicho. Primeiro, o perfumista no centro de tudo. Eu sou o artista, eu escolho com quem eu quero trabalhar, eu não quero ser apressado. Se eu tiver que demorar 1 ano para fazer um novo perfume, eu vou demorar, porque eu não estou aqui para ficar correndo atrás de números, entendeu? Eu estou aqui para entregar uma obra-prima para os meus consumidores. Eles se importam com a fragrância, com o perfume. Eles não se importam com outras coisas. Eu vou falar ainda sobre isso. Então, primeiro princípio, o perfumista no centro do processo. Ele não é tolhido de equipe, ele não é tolhido de escolhas, não tem ninguém dizendo para ele, olha, não tá legal isso aqui, muda porque a gente tem que ir para esse novo momento, que é o momento que está todo mundo trabalhando, sei lá, com fava tonka. Não tem essa. O segundo princípio básico, liberdade para escolher a matéria-prima. O diferencial está justamente aí. Se ele acha que ele tem que usar uma matéria-prima super rara, ele vai fazer com que tragam para ele aquela matéria-prima super rara. Esse é o segundo princípio da perfumaria de nicho, porque eles não economizam na matéria-prima. Terceiro, que é importante, eles não investem milhões em publicidade. Para a perfumaria de nicho, a publicidade ela é feita da forma antiga, da forma mais antiga que tem na humanidade, que é o famoso boca a boca. Quando as pessoas iam falando, né, se a gente for pegar os períodos bíblicos, falavam-se sobre isso. Quem ouvia falar, né, de Jesus Cristo é porque as pessoas iam falando. Vocês ouviram falar, né, dessa pessoa, Jesus Cristo e tal? Era mais ou menos isso. A famosa propaganda boca a boca é a mais antiga que existe. Esse foi o investimento da perfumaria de nicho e esse é o terceiro princípio. Eles não vão gastar milhões de dólares para botar uma atriz como Angelina Jolie para fazer um comercial, como por exemplo a Guerlain fez, pegando ela para ser garota propaganda de Mon Guerlain, ou pegando uma super cantora, enfim. Porque esses milhões que eles gastam ali, que eles gastam fazendo campanhas, eles investem em matéria-prima, eles investem no material que precisa ser gasto para ser trabalhado o perfume, né? Então, essa é a raiz da perfumaria de nicho. Quando alguém me fala, vai para a internet, vai para o YouTube e fala, a perfumaria de nicho nasceu para trazer acordes mais intensos, isso é mentira. Ela nasceu como um manifesto. Ela nasceu para dar voz ao perfumista e deixá-lo criar da maneira que ele queria um perfume, usando as matérias-primas que ele escolhesse e contando apenas com a satisfação do cliente, a propaganda boca a boca e, obviamente, a mídia especializada, que há 43 anos atrás não era como a gente tem hoje. Hoje a gente tem blogueiros, hoje a gente tem os influenciadores, a gente não tinha isso, né? É legal falar uma coisa que eu anotei aqui, porque parece, depois que o Michel Gutsatsu, que é o filho dele, começou a falar mais do pai e reviveu a grife, né, a Le Jardin Retrouvé, ele começou a dar mais entrevistas e ele falou que no prefácio do pai, entre outras coisas que o pai escreveu o seguinte, abre aspas,
Fragrâncias devem ser criadas por perfumistas, não por departamentos de marketing. Fecha aspas. Então, essa é a raiz da perfumaria de nicho. Foi para isso que a perfumaria de nicho nasceu. Quando as pessoas falam, perfumaria de nicho nasceu para trazer perfumes exclusivos, gente, isso é mentira, não nasceu para isso. Isso é uma coisa é o motivo, outra coisa é a consequência. É a mesma coisa que uma mãe de um ator famoso que vai para a televisão dar uma entrevista e fala: meu filho nasceu para ser ator. Desde pequeno ele já tinha esse viés artístico. Mentira, tá falando isso porque o filho é artista e é famoso. Porque eu não vejo nenhuma mãe indo para a televisão falar assim: meu filho nasceu para ser bandido. Desde pequeno eu sabia que ele não tinha uma índole muito bacana. Meu filho nasceu para ser político corrupto. Desde pequeno eu percebi que ele tinha lábia para enganar o povo. Ninguém fala isso, né? Só fala coisa boa. Porque não existe. A pessoa vira um bom cantor, uma boa atriz e por aí vai, por consequência de vários fatos. Entre eles, sorte, estar no lugar certo na hora certa, ser muito bom naquilo que faz, investir, estudar, enfim. É uma série de coisas. Então, falar que a perfumaria de nicho nasceu para trazer acordes mais intensos ou para trazer perfumes diferenciados, isso é mentira. Ela não nasceu para isso. Ela nasceu para que o perfumista continuasse dando liberdade de criação e rompendo essa coisa de que quem ia definir o próximo perfume era o departamento de marketing, era o departamento comercial. E ainda por cima dizendo o seguinte: eu quero um perfume todo mês. E eu quero um perfume igual esse aqui, ó, do concorrente. Botava assim, ó, porque a gente faz algo parecido porque a gente está perdendo fatia de mercado. Então, obviamente, quando você tem um perfumista fazendo as coisas com calma, eles nem se preocupam muito. Se vocês pegarem algumas marcas do mercado de nicho, mesmo as industrializadas, que são aquelas que participam mesmo de um processo de esteira, que envasamento automático, o encrave automático, é lacrado, toda a parte de rótulo é toda feita de forma industrial, num chão de fábrica. Mesmo essas, às vezes, você tem um frasco super simples, porque o que importa é o que está ali dentro. Foi para isso que a perfumaria de nicho nasceu, tá? Foi um manifesto dos perfumistas, sobretudo, ganhou voz através de Yuri Gutsatz, falando o seguinte: chega, os meus colegas que quiserem continuar trabalhando desse jeito, que quiserem ter o seu nome no mercado, que quiserem crescer nessa indústria desse jeito, super top, tá tudo ok, continue. Mas eu não quero mais fazer isso, porque eu venho trabalhando, tendo meu nome escondido há anos, nos últimos anos, fazendo perfumes, não levo a fama, e eu quero dar um basta nisso. Está na hora da gente ser conhecido, está na hora do artista ter vez, né? Foi assim que a perfumaria de nicho nasceu. Bem, e aí eu botei aqui falar da raiz da perfumaria de nicho. Eu acabei de falar da raiz, do porquê que ela nasceu, dos princípios, e quero falar da segregação. Tem muita gente que fala, né, que a perfumaria de nicho ela é feita para um nicho de mercado. Não é bem isso. Ela é feita para que o perfumista fique no topo do processo. Mas, obviamente, como consequência, quando você usa matéria-prima mais cara, mais rara, quando você tem um processo mais fechado, quem vai atrás daquele teu produto é o teu público fiel. Ali você já está criando um nicho de mercado, né? Hoje a gente fala muito de perfume de nicho, então está expandido. A perfumaria de nicho está ficando muito mais famosa. Mas em 1975 e nos anos seguintes, era apenas uma pequena fatia do mercado que ficava sabendo de alguém e procurava aquele tipo de produto. Isso foi uma consequência. O preço mais alto também é consequência da matéria-prima que é utilizada. E aí, de novo, eu vou dar um outro exemplo. Porque a Mercedes-Benz é uma marca que é o nicho dentro do automobilismo. A partir do momento, ela foi criada para fazer perfumes, carros mais caros. Não. Com certeza, às vezes, provavelmente é uma marca que foi criada para elevar o automobilismo e levar ao consumidor o suprassumo do automóvel, né? A sensação de você estar num carro onde você tem o máximo do conforto, da segurança e da tecnologia. Obviamente, para você ter aquilo tudo dentro de um automóvel, você usa o couro mais caro, o alumínio mais leve, o chassi mais bem elaborado, você tem a tecnologia de ponta. Qual é o resultado disso? Você não consegue fazer um produto de alta qualidade com um preço baixo. Você bota um preço alto. E quando o preço é alto, você acaba segmentando. Mas aí, gente, tudo é consequência. Então tem que tomar muito cuidado quando você vai para a internet, vai para frente da câmera e fala: olha, a marca tal nasceu para segmentar, nasceu para trazer produtos mais caros, mais nobres. Porque isso é mentira.
A gente tem aí Carolina Herrera com coleção exclusiva, Dior tem coleção exclusiva, Chanel tem coleção exclusiva. Essas marcas, essas coleções exclusivas são maravilhosas. E o preço é bem alto. E ainda assim são marcas do mercado, são marcas design. Tom Ford, pelo menos nisso a Fragrante que não errou, quando você vai lá, você vê lá Tom Ford. Tom Ford não está como nicho, porque não é. Mas como a Private Label ficou muito famosa, virou carro-chefe, e ele soube se posicionar dessa forma no mercado, virou assim, é um suprassumo. Outra grife que muita gente confunde é a Comme des Garçons. Muita gente fala que é nicho, também não é. É uma grife que vem do mercado do fashion, veio das passarelas. E aí eu quero falar de segregação porque muita gente fala, né? É feita por um nicho de mercado. Quando você vai, ou você está ali, né? Você é leigo e você está vendo alguém falando no YouTube. Você sabe o que é perfume de nicho? O perfume de nicho nasceu para um nicho de mercado. Quando você ouve um negócio desse, a primeira coisa que você pensa é nicho de mercado, ou seja, é para gente rica, né? Eu não posso comprar. É segmentado. Aí você vai ver o preço, tem lá um produto que custa 200 euros. Pô, não tenho condição de comprar. Lá fora, realmente, isso é um valor muito alto. É que a gente não pode também só pensar com a cabeça de brasileiro, porque tudo pra gente é convertido. Você tem perfumes aqui que você paga 500 reais e que lá fora você paga 40 dólares, 50 dólares. Tudo aqui pra gente chega muito caro. Então, quando você pega perfumes de marcas designers ou essas marcas que eu falei do mercado de massa, e você tem lá fora por 40, 50 dólares, 60 dólares, de uma hora para outra você vê um outro produto que custa 200, 300 dólares, é muito caro. Para a realidade deles é muito caro. Não é só para a nossa, não. Então, de uma forma ou outra, você segrega. Mas assim, não é dessa forma como as pessoas passam, sabe? Parece que foi feito para que o pobre, o pessoal da classe baixa, não pudesse comprar. Isso é errado também, porque a perfumaria de nicho, pasmem, ela não segrega. A perfumaria de nicho, seguindo os princípios que foram criados, a perfumaria de nicho, ela quer entregar ao cliente um produto de altíssima qualidade, mas ela não está preocupada com a classe social. Quem segrega são os perfumes do mercado de massa, por incrível que pareça. Algumas marcas que eu já citei, quando elas não abrem mão de desconto, quando elas não permitem qualquer tipo de abatimento, quando elas estipulam produtos mais altos, e elas vendem essa imagem de que os seus produtos são feitos para pessoas de um segmento premium, elas segregam muito mais. São marcas que não fazem a mínima questão de terem seus números uma pessoa que trabalhou 6, 7 meses para juntar e comprar. A perfumaria de nicho é diferente. Se você chegar lá e escrever na página daquela determinada marca lá fora de mercado de nicho, contar uma história tipo... Fiquei 1 ano trabalhando para juntar para comprar o seu perfume, era meu sonho e tal. Eles são capazes de pegar essa história e botar na fanpage deles, botar nas mídias deles, porque para eles é muito bacana. E eu já falei isso algumas vezes, inclusive quando existem críticas, eles não apagam, eles mantêm e no próximo lançamento eles mandam, porque eles falam, vamos ver o que você acha desse agora, vamos ver se esse aqui vai te agradar. É diferente do mercado, das marcas do mercado de massa, né? Eu estou falando dessas todas, design, tudo aquilo que eu já falei. Essas marcas não querem críticas, essas marcas não querem resenhas negativas, essas marcas não querem saber a história, porque a empregada doméstica ficou 1 ano trabalhando porque o sonho dela era ter um sérum iluminador da grife tal, ou ter um perfume da grife tal. Não se preocupam. Desculpa, pode parecer ofensivo, mas é isso que o mercado mostra, é isso que a história mostra. Diferente do que as pessoas falam, que a perfumaria de nicho segrega, segmenta, não. Pela minha experiência, é diferente. A perfumaria de nicho, ela só diz o seguinte, o meu produto custa X. É para quem tiver dinheiro para comprar. Não importa se é a pessoa bem pobre e que juntou para conseguir, ou se é um artista milionário, um empresário milionário que usa meus produtos. Aqui o meu foco é, o meu preço não vai mudar, eu não vou te mandar de brinde. Aqui o meu foco é satisfação do cliente. Ele tem que entender que ali foi posto um conceito, uma matéria-prima mais natural, mais cara, mais nobre. Tem todo um conceito criativo. Então, é isso que eu quero levar. Não me interessa qual é o status social, qual é a classe social dessa pessoa. Então, comecem a abrir a mente de vocês, para não ficar igual cavalo quando está puxando charrete, com aquele negócio assim.
Abram os horizontes, porque muita coisa que vem sendo dita de forma errada, tá? Tem produto de nicho que nem é tão caro assim. As marcas de nicho, elas são super abertas à opinião do público, elas adoram quando as pessoas dão feedback, diferente das grandes grifes de designer e de mercado de massa que a gente está acostumado aí, que quando você deixa um comentário na fanpage sequer te respondem, tá? Essas grifes segregam muito mais, muito mais. Elas têm grifes que não querem atingir o público que a gente chama aqui de classe D, classe E, né? Que é o público, o pessoal de mais baixa renda. Não querem. Eles querem se posicionar para um segmento premium, deixando bem claro que o meu consumidor é o consumidor que tem dinheiro para pagar X nesse produto. E fim de papo. Porque esse é o consumidor que eu quero. Não quero um consumidor que que ganhe, que seja de outro status social. E infelizmente é assim. Dito isso, eu quero falar agora de outras coisas. Eu falei lá atrás sobre Creed, né? Porque muita gente fala, Creed é a casa mais antiga e tal. E também falei que algumas grifes já eram nicho, mas não sabiam. Por quê? Porque elas não existia essa diferença. Ou era casa de fragrância, né? Ou eram grifes que foram surgindo vindo desse ramo do mercado fashion. E aí eu anotei aqui o seguinte, só para a gente falar um pouquinho. A Creed ela foi criada em 1760. Ela era uma casa tradicional de perfumes, assim como a Guerlain. Ela ficou conhecida por ter sido nomeada a fornecedora oficial da corte inglesa em 1885. Olha o tempo que levou. Foi fundada em 1760, mas foi nomeada a fornecedora oficial da corte inglesa em 1885. O primeiro perfume deles, que foi feito sob encomenda para o rei George III, foi o Royal English Leather, que foi em 1781. Ou seja, eles existiam desde 1760 e o primeiro perfume que realmente ficou catalogado, que ficou famoso, foi em 1781, 21 anos depois. Quantas empresas vocês conhecem que conseguem sobreviver 21 anos até realmente decolarem, né? Eram outras épocas, era outro mercado. Tá na 7ª geração, é uma empresa que passa de família para família. Começou com James Creed, que foi o primeiro, e hoje está com Irwin Creed, que já é a 7ª geração, se não me engano ele nasceu em 1980. Bem, vale a pena falar uma coisa aqui também sobre isso, que é o seguinte, de novo a questão de pesquisa. Se você olhar aí na internet e procurar perfumaria de nicho, vai aparecer Creed. Qual é a casa mais antiga de perfumaria de nicho? Creed perfumaria de nicho, vai aparecer aí Creed. Inclusive eu já vi em sites nacionais pessoas falando da Creed, dizendo que a Creed foi criada em 1770, quando na verdade ela foi criada em 1760. Mais uma vez, falta de pesquisa. Não custa nada procurar o site oficial e dar uma olhada lá na história da marca. Quem quiser pesquisar vai ver que eu não estou mentindo não, mas pesquisa agora porque daqui a uma semana provavelmente esse meu vídeo já vai ter vazado e aí alguém vai ficar sabendo, vai chegar lá e vai editar o texto. Mas foi criada em 1760, não foi 1770. Tem muita informação errada. E obviamente, por ser tão antiga, depois que houve esse ponto, essa marcação no universo de perfumes e se estabeleceu o que era perfumaria de nicho, essas casas mais antigas pensaram, peraí, eu me enquadro nisso aí. Eu tenho nosso próprio perfumista, nosso próprio processo artesanal, nós investimos em matéria-prima, a gente não investe em publicidade, nós somos casas de nicho. É muito fácil mandar um e-mail para a equipe do Fragrante que fala, olha, me bota aí como casa de nicho. Mas não significa, tá, gente, que é a casa de nicho mais antiga. Dentro da perfumaria, a casa de nicho mais antiga foi a que eu falei, Le Jardin Retrouvé, que foi fundada em 1975, 43 anos atrás. Tá? Não é tão antiga assim. Ela veio com esse propósito e foi Yuri Boutsats, com esse manifesto, ao criar essa casa, que estipulou o que era perfumaria de nicho no mercado e dividiu, literalmente, foi como aquela história de abrir o oceano, mais ou menos isso. Ele abriu o universo dos perfumes em dois lados, ele criou um muro. Ou você é nicho, ou você é o que não é nicho. Você segue o que o mercado te pede. E aí você tem alta perfumaria, como o Guerlain, você tem casas de fragrâncias super tradicionais, que tem coleções exclusivas maravilhosas, que não deixam a perder para nenhuma marca de nicho, mas estão desse outro lado. E nicho são essas empresas que respeitam os princípios que eu já falei, tá certo? Então todas as empresas que respeitam esse princípio, elas começaram a se nomear e se posicionar como casas de nicho. E aí nós temos, por exemplo, o sol está chegando para cá, vocês estão vendo? E aí nós temos, por exemplo,
a perfumaria indie. O que é perfumaria indie? Aqueles perfumistas independentes, aquele cara que ficava lá no fundo do quintal fazendo perfumes, que dava perfumes todo aniversário para alguém, e alguém falava, putz, lá vem fulano com mais um perfume, hoje está famoso. Aí hoje as pessoas falam, lembra daquele perfume que você me deu? Eu ainda tenho. Nunca usou, porque achava demais, não entendia o conceito. Mas esse já era um perfumista independente, que ainda hoje funciona, mas que ganhou voz. Com o surgimento da perfumaria de nicho, esses perfumistas independentes falaram, peraí, eu vou começar a mostrar os meus produtos, porque eu também estou no centro das atenções, eu crio como eu quero, eu tenho as minhas viagens olfativas, então eu tenho o meu conceito, eu não tenho dinheiro, o meu lote é muito pequeno, porque eu invisto pouco em matéria-prima, é o máximo que eu posso investir, eu faço tudo de forma manual, eu boto rótulo, eu comprei uma máquina de encrave, então eu faço aquela lacração com encrave, como é que eu posso fazer? E aí eles começaram a expor em feirinhas, uma mesinha assim com 5, 6 frasquinhos, expondo, enfim... É muito bacana porque hoje eles estão aí fazendo sucesso, às vezes mais sucesso do que muitas casas da perfumaria de nicho, industrializada. E também, então eles fazem parte, por eles se identificarem com isso, e aí nós temos no Brasil, por exemplo, Fábio Condé com a Condé Parfums, nós temos o David Magalhães com a Amber Fig, o Fabiano com a Charme Essência, e outros que eu não conheço o nome, ou que já ouvi falar, mas não conheço os produtos, que se identificaram com isso. Espera aí. Eu sou um perfumista independente, eu faço parte dessa ramificação, numa grande árvore, eu faço parte dessa ramificação da perfumaria de nicho. Eu só não tenho dinheiro para investir. Por quê? Toda perfumaria de nicho tem que ter o seu perfumista, tem que ter nascido através de um perfumista? Não. Às vezes você é um empresário, que você quer ter você é ficcionado por perfumes, você se une com perfumistas e você monta a sua empresa. Existem várias casas de perfumaria de nicho. Então, por exemplo, eu vou dar aqui a Bond No. 9 e o Olfactive Studio. A Bond No. 9 é de Nova York, eu falo muito dessa casa. A criação é o tipo de marca que a gente chama de conceitual. Qual é o conceito? Falar dos bairros, da cultura e dos locais que são turísticos em Nova York, enquanto é uma cidade que nunca dorme. A Olfactive Studio, que é da Celine. A Celine trabalhou com perfumaria durante anos e ela quis criar uma grife, uma casa de perfumes com um conceito todo feito em cima de fotografia. Por isso que é o Olfactive Studio, estúdio olfativo. Então sempre tem um conceito, vem uma foto e o perfumista cria em cima daquela fotografia. O que ele consegue ver naquela imagem, ele tenta botar num frasco. São perfumistas famosos que são convidados, mas é uma empresa com uma grife, uma marca conceitual. A Gorilla Perfumes, por exemplo, a Gorilla Perfumes ela é a marca de perfumes da Lush. Dentro desse mercado, ela trabalha com o quê? Com a linha vegana. Então ela não é uma grife conceitual que viaja, por exemplo, num lugar. Ela trabalha com produtos veganos. Você tem, por exemplo, eu anotei aqui outra, Eccentric Molecule, que já vende no Brasil através da Spirit Bird, que eu acho que é a importadora oficial, que são as moléculas excêntricas. São perfumes criados para mostrar que você consegue fazer perfumes todos construídos em cima de sintéticos, compostos sintéticos. Às vezes eles são a única estrela, a única nota do perfume, e às vezes a fragrância é construída, mas tendo aquela molécula como tema central. Enfim, tem várias outras, né? Eu só quero mostrar para vocês que esse ramo da perfumaria de nicho ele é bem amplo e tem um diferencial conceitual. Mas o importante é sempre lembrar do princípio básico, daqueles 3 princípios que eu falei que são a raiz da perfumaria. E aí uma coisa que eu achei bacana que nas minhas pesquisas eu encontrei e que eu não sabia. A Fragrance Foundation, que é a Fifi, que é aquela que faz o Fifi Awards, para você ser nomeado, para você entrar nas categorias de nicho e indie, tem um diferencial. Eu vou mostrar para vocês o que é. Eu achei num site, eu não sei se é verdade. Para ser nomeado, para concorrer em alguma coisa da categoria de nicho, é feito todo esse levantamento é feito através do número de lojas que vocês veem, que aquela determinada marca vende os produtos. Se passar um determinado número de lojas, não é considerado nicho. E eu não sabia que tinha isso para eles poderem ser nomeados como nicho e não entrar como mercado de massa. E perfumaria indie tem que ter pelo menos 2 anos de existência para poder concorrer a algum prêmio e ser vendido em no máximo 25 lojas. Ou seja, o Fábio Condé, por exemplo, que criou a Condé Parfum, ele não poderia ser nomeado de imediato, porque ele lançou os perfumes dele, ele não tem 2 anos de existência, a grife não tem 2 anos, então não poderia nunca concorrer.
É engraçado isso, né? Não sei se é verdade, mas faz parte da pesquisa e eu quis trazer isso para vocês. Enfim, eu acho que deu para falar bastante, eu acho que deu para traçar o sol tá vindo aqui para cima de mim. Eu acho que deu para traçar esse comparativo para vocês do que é a perfumaria de nicho, para explicar mais uma vez que nem tudo que não é nicho é necessariamente designer. Eu acho que existe uma discussão muito boba, eu vejo pessoas discutindo que o nicho é naturalmente melhor do que o designer, e eu acho que não é assim. Existem perfumes das marcas de mercado de massa que são excelentes e que barram muitos nichos. Tem muito nicho que é desconhecido e por isso as pessoas acham que tudo é igual. Tem muito nicho que é fraco, que você bota e 3 horas depois sai da sua pele. Não necessariamente porque são os ingredientes naturais, é porque, enfim, não entrega aquilo que você espera. Às vezes faz parte do conceito. Tem designer que é maravilhoso, tem produtos de marcas de joalheria que são maravilhosos. Eu acho que no final o intuito é perfumar, né? Essa é uma discussão que para mim eu não vejo vantagem nessa discussão. Agora, para mim o que é importante é que vocês tenham entendido toda essa diferença. Quando alguém fala para você que a perfumaria de nicho nasceu para trazer perfumes mais exclusivos, isso não é verdade. Ela nasceu para se manifestar, para dizer exatamente aquilo ali. Olha, eu não vou trabalhar do jeito que você quer. Eu sou artista. O perfume tem que ser feito do jeito que eu quero. Eu quero entregar o melhor para o meu consumidor. Eu quero que a pessoa tenha uma experiência que ela não vai ter se eu fizer esse perfume em um mês correndo, usando esse orçamento enxuto que você está me fornecendo. Trabalhando com essa equipe, que eu só tenho mais 1 ou 2 ajudantes, quando antigamente eu tinha 10. Então, esse foi o manifesto. Ela nasceu para isso. Ela nasceu para dizer o seguinte: fragrâncias devem ser feitas por perfumistas, não por departamentos de marketing. Ok? Então, uma coisa é o motivo, outra coisa é a consequência. Muito do que acontece, muito do preço, muito do que acontece é consequência do sucesso, do crescimento. É óbvio, por exemplo, é óbvio que a Creed, por exemplo, se beneficiou ao saber que a Angelina Jolie, em algum momento, em alguma entrevista, falou que usava o perfume Creed. É claro que alguém ali chegou e começou a vazar essa informação e a mídia especializada, os usuários, os blogueiros começaram a difundir isso. Mas eles não gastaram dinheiro com isso. É diferente de uma casa que pega, como a Guerlain, que pegou a Angelina Jolie e botou como garota propaganda do Mon Guerlain. São esses diferenciais que eu acho legal mostrar e que eu gostaria muito que vocês parassem, entendessem e falassem: bem, eu acho que agora esse cara conseguiu me dar a explicação que eu queria. Eu queria entender qual é o diferencial da perfumaria de nicho. Por que às vezes é tão mais caro? Por que às vezes é tão difícil de encontrar, só chega em alguns mercados? Por que tem que ser feita em revenda especializada? Porque tem que ter um treinamento, o vendedor tem que estar inteirado, ele tem que estar ciente do conceito que está por trás daquela casa. E cada casa tem o seu conceito. Ele precisa entender. Não é simplesmente chegar num vídeo de 5 minutos e falar: gente, você sabe que perfume de nicho nasceu para trazer perfumes mais diferentes, mais exclusivos. Isso é mentira. Não nasceu para isso. Assim como você falar que fulano nasceu para ser ator. Depois que está fazendo sucesso, é fácil. Né? Então, muito do que a gente vê por aí é consequência. Muito do que você tem de resposta é consequência de um bom trabalho. Então, não custa nada fazer uma pesquisa. Vocês agora já sabem também o que espero que tenha ficado claro, o que é marca designer, o que é produto do mercado de massa. Expliquei também sobre as casas de fragrâncias que estão aí nesse meio. E eu acho que eu não deixei passar nada não. Acho que eu falei bastante. O vídeo está aqui indo para 1 hora. E é isso. Espero que tenham gostado. Peço desculpas se esqueci alguma coisa, se falei em alguma coisa. Não esqueçam de compartilhar. Eu estou aqui para isso. Espero que vocês venham com novas perguntas. Eu já tenho outras coisas engatilhadas, mas eu queria muito falar sobre perfumaria de nicho já há um tempo. Esse assunto já estava também me incomodando um pouco. Eu espero que no final aqui a edição fique bacana, porque eu vou jogar esse vídeo assim mesmo, com essa faixa de sol aqui em cima de mim. E é isso. Um beijo para vocês, muito obrigado por quem ficou aqui até agora assistindo, ou quem pausou e voltou a assistir horas depois, dias depois, o que importa é vocês assistirem. Só para lembrar, eu já falei isso numa live, não estou aqui para jogar flechinha para ninguém, não foi direcionado para uma pessoa em específica, foi direcionado para várias pessoas mesmo, que falam, às vezes simplificar não é o melhor.
Às vezes, quando você simplifica, você acaba disseminando a informação de forma errada, né? Então, eu me preocupo com você que está aí e eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas qual é a raiz da perfumaria de nicho e o que é perfumaria de nicho, de onde ela veio, por quê, qual foi o motivo que levou a surgir, por que essa perfumaria nasceu, né? E como é que ela está se espalhando no mercado. E, obviamente, tem um lado bom da coisa, né? Quando alguns perfumistas começaram a ir para esse universo de perfumaria de nicho, só para concluir, né, que eu tinha falado isso lá atrás, foi bom para aquelas pessoas de casas de fragrâncias que eram desconhecidas e que hoje estão aparecendo aí quando um perfume é lançado, aí vem assim no press release. Esse perfume foi feito pelo perfumista tal da Givaudan. Até anos atrás, os perfumistas dessas casas de fragrâncias não tinham seus nomes listados, eles não apareciam. Mas hoje, como está ficando escasso o mercado, porque não é todo mundo que quer pegar produto todo mês ali, ó, toque de caixa, vamos lá, faz aí, corre aí, se vira nos 30, e muitas pessoas estão abrindo suas próprias casas de nicho ou estão indo trabalhar e pegar projetos mais elaborados, então está abrindo espaço para que outros perfumistas surjam, assim como os perfumistas independentes da perfumaria indie. Então, assim, nem tudo é ruim, né? Foi bom ter acontecido isso, foi bom ter acontecido esse manifesto, foi bom que alguém, em algum momento da história, se emputeceu e falou, chega, eu não vou trabalhar desse jeito. Eu sou artista e eu vou fazer do meu jeito. E aí surgiu a perfumaria de nicho, que foi um marco na história da perfumaria mundial e, enfim, abriu espaço para um monte de coisas acontecerem e a gente está hoje absorvendo isso. Espero que continue melhorando, tá certo? Mais uma vez um beijo. Agora eu vou mesmo. Fui!